Bem, boa noite. Se alguém estiver aí me ouvindo, por gentileza, informe se o meu áudio está bom. Dê uma mensagem para o titio, dê essa informação e também se consegue me ver. Então, sou Rodrigo Goulart, professor de História. Claro que é um prazer falar com todos vocês. E hoje, nessa nossa aula aberta ou nossa aula pública, chame como você achar melhor, nós trataremos sobre uma comparação entre as obras Casagrande Senzala e Raiz do Brasil. Casagrande Senzala, escrita por Gilberto Freire, e Raiz do Brasil, escrita por Sérgio Buarque de Holanda. Então essas obras, esses dois livros, eles foram escritos na década de 1930, então num contexto muito próximo. E nós faremos aqui nesse vídeo, ou vamos discorrer nesse vídeo, sobre semelhanças ou aproximações e também distanciamentos entre essas duas obras. O texto dessa nossa aula, além do próprio Casagrande Senzala e do próprio Raiz do Brasil, nós temos também um artigo que é da Caroline Santos. Esse artigo que está como base aqui da nossa reflexão, que essa autora, essa pesquisadora, é que faz ou traça esses paralelos, ora próximos, ora distantes, entre Casagrande Senzala e Raiz do Brasil. Se vocês quiserem, eu posso enviar também o artigo para que vocês tenham a leitura do artigo. Lembrando que essa nossa aula, ela certamente não esgotará essas obras, né? 50 minutos, que é o tempo que eu prevejo aqui para a nossa aula, não serão suficientes para nos aprofundarmos nem em Casagrande Senzala e nem em Raiz do Brasil. Lembro que eu tenho lá no nosso canal duas playlists, uma sobre Raiz do Brasil. Cada vídeo se refere a um capítulo e tem um vídeo final em que eu faço uma entrevista com o professor Tiago Nicodemo, que é especialista na obra de Sérgio Buarque de Holanda. Então, para você ter uma compreensão maior da obra. E há uma outra playlist, ou duas playlists, uma só sobre o capítulo 1 de Casagrande Senzala e outra só sobre o capítulo 2 de Casagrande Senzala. São essas duas playlists. E ainda que você assista a todas essas playlists, elas não são suficientes para que você tenha um mergulho mais profundo nas obras, porque o ideal é que você leia essas obras. Você encontra facilmente na internet para baixar essas obras. Então o ideal é que você leia tanto Casagrande Senzala quanto Raiz do Brasil. Esse vídeo é uma leitura, ou produto de uma leitura particular sobre essas obras, e um convite também para que você venha conhecer essas obras pela leitura, e não apenas por uma aula, mas que você leia essas obras e tenha aí uma compreensão mais aprofundada. Então vamos lá. Como que a nossa autora faz esse paralelo entre Casagrande Senzala e Raiz do Brasil? De início, a Carolina ela faz uma comparação das trajetórias do Gilberto Freire e do Sérgio Buarque de Holanda. Enquanto Gilberto Freire ele teve como berço uma família aristocrática nordestina, ele teve uma formação na área de ciências sociais fora do Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda ele teve um crescimento numa realidade urbana, né? O Gilberto Freire ele teve um contato desde cedo com o mundo rural. Já o Sérgio Buarque ele cresceu no mundo urbano. E diferente do Gilberto Freire, ele não tinha como berço uma família rica, aristocrática. O pai dele era um funcionário público. Então podemos dizer que o Sérgio Buarque ele teve como berço a classe média. Então nós já temos aí uma diferença de classe e de contexto do Sérgio Buarque para com o Gilberto Freire. E se nós nos aprofundarmos aí nas obras, ou nessas duas obras, nós vamos então encontrar semelhanças e também diferenças entre Casagrande Senzala, que foi escrito primeiro, e Raiz do Brasil, escrito poucos anos depois. Então vamos começar então pelas semelhanças. Nós podemos aí criar um quadro, em que de um lado nós colocamos as informações sobre o Gilberto Freire e outro sobre o Sérgio Buarque de Holanda. E eu vou enumerar ou elencar alguns pontos e como que esses pontos aparecem de semelhança, em primeiro lugar, entre a obra
de Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, e Raiz do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Então, a primeira semelhança que nós podemos apontar entre os dois foi a influência do pensamento de Max Weber. Né? Alguns estudiosos dizem que Casagrande Senzala é um livro weberiano. E não é segredo para ninguém a influência desse sociólogo, que é um dos pilares da sociologia ocidental, sobre o Sérgio Buarque de Holanda, que foi para a Alemanha, viveu na Alemanha. Então ele também foi influenciado pelo pensamento do Max Weber, pela aquela visão do Max Weber de que o Ocidente, no momento do surgimento do capitalismo, ele transicionou de um mundo tradicional para um mundo moderno, um mundo de especialização, um mundo em que uma racionalidade emerge. E isso é bem claro, né, na obra do Sérgio Buarque de Holanda, em Raiz do Brasil. Mas Gilberto Freire também teve uma influência do pensamento weberiano. Outra semelhança é a ideia de explicar o Brasil presente para eles, obviamente, por meio de um olhar para o passado. No caso do Gilberto Freire e também do Sérgio Buarque, eles observam principalmente nesse passado as nossas relações com as tradições ibéricas. Não à toa, tanto Casagrande Senzala quanto Raiz do Brasil começam a falar da história do Brasil por Portugal. Não começam falando dos nossos indígenas, do nosso das sociedades que aqui estavam antes da chegada do português. Eles começam a falar a explicar o Brasil pela Europa. E se você assistiu, se não assistiu, deve assistir a entrevista com o Thiago Nicodemo lá no canal. Ele nos explica que na década de 30 isso era muito comum, né, no Brasil. Ele até brincou assim, na Índia não se começava a falar da história da Índia por meio dos ingleses, mas sim pela realidade indiana. Aqui no Brasil não, naquele momento, na primeira metade do século XX, não. Começava a se explicar o Brasil pela Europa, né? Coisa que tanto Sérgio Buarque quanto Gilberto Freire fazem, né? E um terceiro paralelo entre os dois é o contexto social da década de 30. Que contexto social seria esse dos anos 30? Se nós pensarmos em economia, por exemplo, nós temos um momento em que aquela sociedade brasileira está dando seus primeiros passos para sair do mundo rural e ir para o mundo urbano. Né? Essa é a primeira característica daquela realidade da década de 1930. Uma outra característica seria em relação à sociedade e também à política. Naquele momento da década de 30, nós temos a emergência de novos atores sociais no campo político. Nós temos aí a classe média, nós temos operários por meio dos seus movimentos. Esses grupos estão entrando ou arrombando o campo político. E a grande característica desse arrombamento certamente foi a Revolução de 30, que vai derrubar a República Velha, a República dominada por quem? Pelas oligarquias. Então uma outra característica dessa sociedade, que a autora percebe aqui, é uma decadência dessas oligarquias rurais, que eu não concordo tanto assim com ela. As oligarquias, elas talvez estavam se adaptando ao novo mundo, ao mundo industrializado, mas elas não deixam de existir. Mas ela entende que era um momento de decadência dessas oligarquias. Pelo menos podemos afirmar que era um momento de mudança ou de transformação para esses grandes proprietários de terra. Boa noite, professor Cláudio, obrigado pela presença. Então, esse seria um outro paralelo. Um outro paralelo desse contexto seria o contexto intelectual. A década de 30 foi a década chamada da segunda geração modernista. E o próprio Sérgio Buarque de Holanda, ele era um modernista também. Então, esse contexto cultural do modernismo influenciou essas obras. E qual seria esse contexto cultural do modernismo? Essa segunda geração modernista da década de 30 era uma geração que entendia ou prezava por produzir sobre o Brasil, entender o Brasil. Né? E isso certamente influenciou o nascimento de obras, principalmente como Casagrande Senzala e Raiz do Brasil. Prosseguindo, meus amigos e minhas amigas, em um outro paralelo entre Casagrande Senzala e Raiz do Brasil, nós temos as fontes de pesquisa. Até aquele momento, as fontes de pesquisas utilizadas eram principalmente que fontes, ou que documentos, ou que
material para investigação, eram fontes oficiais. Até aquele momento, a década de 30, reinava na produção da história uma influência muito grande da história política, de se falar dos chamados grandes feitos, a história dos estados, a história dos políticos de destaque. Era essa visão que predominava dentro da produção historiográfica ou dentro da produção histórica. E quais eram as fontes utilizadas? Eram fontes produzidas pelo Estado, eram atas de conselhos, eram relatórios, eram documentos trocados entre autoridades. Era isso que era considerado fonte histórica até aquele momento. E a partir desse ponto, ou com Gilberto Freire e Sérgio Buarque, nós temos o olhar para outras fontes históricas. Nós temos o uso de relatos de viajantes, por exemplo, estrangeiros que vinham ao Brasil por motivos religiosos, ou científicos, ou artísticos, que produziam relatos sobre o Brasil. E isso era utilizado como fonte de pesquisa, tanto pelo Gilberto Freire quanto pelo Sérgio Buarque de Holanda. Lembrando que nós estamos aí nas semelhanças entre as obras Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, e de Raiz do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Isso para quem está chegando agora na live. E quanto aos temas de pesquisa, o que teria em comum entre os dois, entre Sérgio Buarque e Gilberto Freire? Os dois, meus amigos e minhas amigas, eles inovam nos temas pesquisados. Se até aquele momento a historiografia ou a produção histórica ela se dedicava a temas como o Estado, as relações internacionais, guerras, ou seja, temas eminentemente políticos ou de uma história política das elites, que nós temos histórias políticas que não são das elites, mas até aquele momento a história política era das elites. Gilberto Freire e Sérgio Buarque vão inovar explorando outros temas fora desse arraial político. Então eles vão estudar, por exemplo, a história dos afrodescendentes, das mulheres, vão tratar da sexualidade, da religiosidade, temas que tradicionalmente não eram contemplados por aquela história política até o início do século XX. Então eles têm essa semelhança de inovarem nas temáticas pesquisadas. Uma outra semelhança que a Carolina aponta na obra dos dois são o olhar binário que esses dois autores vão ter em suas reflexões. Como assim um olhar binário? Bi-dois, ou seja, quando eles vão abordar essa realidade brasileira do passado, lembrando que tanto Casagrande Senzala quanto Raiz do Brasil, eles analisam a história brasileira desde Portugal, com os portugueses vindo para cá, e eles vão, no caso de Sérgio Buarque de Holanda, tratar até o Brasil imperial, e o Gilberto Freire também puxando desse universo colonial. Então, digamos que o método analítico deles dois é um método binário, ou seja, de ter ou de analisar a realidade a partir de pares ou de elementos que são opostos entre si, de dois elementos que são opostos entre si. Então, o Gilberto Freire, por exemplo, ele vai usar opostos como tradição e modernidade, que é uma leitura bem weberiana, como nós já dissemos, principalmente o par, que é um dos grandes motivos de críticas a Gilberto Freire, entre o avanço e o atraso, sendo que os indígenas seriam o atraso e o europeu português seria o avanço, seriam as sociedades avançadas. Essa era a concepção dele. Então percebam aí os elementos opostos entre si em Gilberto Freire. E em Sérgio Buarque, nós temos lá os opostos, por exemplo, o ladrilhador e o semeador. Lembram? O ladrilhador é aquele construtor, aquele que vem para cá erguer um novo mundo, e o semeador é aquele que está querendo conseguir recursos rápidos dessa terra que foi descoberta. Então, mas mesmo sendo pares diferentes, eram pares de opostos tratados por Sérgio Buarque de Holanda. Então é uma semelhança entre os dois, uma semelhança de caráter metodológico, de análise metodológica, ou de metodologia de análise, Uma outra semelhança entre os dois, em relação à miscigenação. Tanto Gilberto Freire, e mais o Freire é lembrado por isso, mas quanto o Sérgio Buarque de Holanda, os dois
não viam a miscigenação ou o encontro físico, biológico, genético, sexual, e quando falamos em sexualidade, nós lembramos principalmente do Gilberto Freire. Os dois entendem que esses encontros eles não foram prejudiciais. Enquanto havia toda uma escola de pensamento vindo das ideias do imperialismo ainda do século XIX, que entendiam que as assim chamadas raças não brancas, elas eram inferiores às brancas, e o encontro genético dessas raças gerariam sub-raças mais inferiores ainda. Esse era o pensamento originado da era imperialista no século XIX, que era a base para esse imperialismo, né, a base ideológica, ou uma das bases ideológicas. Esse pensamento encharcou a ciência e até a religião até o início, principalmente do século XX, e não apenas até esse momento. Nas décadas de 20 e 30, por exemplo, com a ascensão dos movimentos nazistas, fascistas, essas ideias vão se tornar um projeto político autoritário. Não que o colonialismo inglês, francês não tenha sido autoritário, mas esse autoritarismo ele vai adentrar a Europa contra judeus, ciganos, também afrodescendentes que existiam na Europa e outros grupos humanos como homossexuais e outros grupos. Então, até aquele momento, até o início da década de 30, esse pensamento era um pensamento que estava para fora da Europa e que era copiado pelos pensadores do mundo, digamos, subdesenvolvido, como a América e o Brasil também, de que o Brasil, por ser miscigenado, o encontro de populações da África subsaariana, os indígenas que aqui estavam, com o europeu, com base nesse pensamento europeizado, o europeu, que a nossa população mestiça ou miscigenada seria inferior, né? E Gilberto Freire e o Sérgio Buarque, eles não têm essa percepção de que a miscigenação era um problema. Para eles não, a miscigenação não era causa ela em si não era causa de subdesenvolvimento ou de atraso, nada disso. Eles não tinham essa concepção. Por fim, amigos e amigas, a última semelhança apontada pela Carolina entre o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque era uma análise, uma abordagem culturalista. Lembrando, até aquele momento a história e as ciências sociais tinham uma visão eminentemente política, de tratar os fenômenos políticos da sociedade. E eles têm uma visão culturalista, ou seja, entender a sociedade a partir da cultura. Que cultura? Dos hábitos, da religião, das afetividades ou dos desafetos, das práticas cotidianas, de entender. E quem é campeão nisso é o Gilberto Freire, mais do que o Sérgio Buarque, mas que também tem uma abordagem culturalista. Então, até agora, colegas, essas foram as semelhanças entre Gilberto Freire e Sérgio Buarque, ou entre Casagrande Senzala e Raiz do Brasil. Agora, nós caminhamos para as diferenças entre a obra Casagrande Senzala, escrita por Gilberto Freire, e a obra Raiz do Brasil, escrita por Sérgio Buarque de Holanda. Então vamos lá. A primeira diferença apontada pela Carolina entre os dois se dá em relação ao ruralismo brasileiro. Ou seja, a sociedade brasileira ela nasce num ambiente rural, né? O mundo era rural quando os europeus vêm para cá. Rural e comercial. Então, apesar das primeiras atividades foram extrativas da madeira, daqui, logo nas décadas posteriores, poucas décadas posteriores, se estabelece uma empreitada agrícola aqui. Produção do açúcar, depois em outros locais o tabaco. Nós podemos acrescentar a pecuária e a agricultura para além do açúcar e do tabaco. Ou seja, o nosso país ele nasceu rural e, como nós já dissemos, era justamente no momento em que essas obras estavam sendo escritas que começava-se uma transição econômica do mundo rural para o mundo urbano. Só que essa transição econômica não significava uma transição social e cultural. Ou seja, o Brasil ainda, principalmente segundo o Sérgio Buarque, estava enraizado, olha aí o título do livro, nesse mundo rural ou nessa ruralidade, né?
E qual era a diferença na abordagem dessa ruralidade? Se ela estava na base da formação brasileira, tanto para o Freire quanto para o Buarque. Para o Gilberto Freire, essa dimensão rural ela foi consequência das circunstâncias em que os portugueses vieram para cá. Eles quase que não tiveram outra opção a não ser desenvolver a agricultura. Por aqui chegarem e não encontrarem populações com quem pudessem fazer comércio, eles foram obrigados a desenvolver a agricultura. Para o Sérgio Buarque, não. Os portugueses, não houve nenhuma imposição do meio. Foi interesse originário dos portugueses desenvolver aqui na América Portuguesa, a agricultura, e não uma imposição das circunstâncias como era entendida pelo Gilberto Freire. Né? Em relação, aí é um ponto mais amplo, sobre o rompimento gradual com a preocupação com os aspectos biológicos da população brasileira. Em relação a esse tema, como o Gilberto Freire e o Holanda se posicionavam, ou seja, até aquele momento, né, como nós já dissemos no tópico anterior, havia um olhar biológico para se entender os comportamentos humanos, o pensamento humano e como que as sociedades humanas tinham se estabelecido, tinham se desenvolvido. Né? Como que os dois entendiam essa importância da dimensão da biologia, do corpo, das funções corporais para o desenvolvimento social. Né? Para o Gilberto Freire, ele não via essa importância da biologia em si. Para o Gilberto Freire, a razão do nosso atraso físico da nossa população, lembrando que se hoje nós temos um país, 2021, em que a fome volta a galopar, essa situação estava muito bem estabelecida na década de 1930 no Brasil. Então Gilberto Freire dizia o seguinte: a causa da fraqueza ou da fragilidade do brasileiro estava na má nutrição. Gilberto Freire vai explicar que no mundo colonial, ou esse mundo colonial se dedicou à monocultura do açúcar. Sendo assim, não havia uma produção de alimentos suficientes para satisfazer as diversas camadas da população brasileira. Os melhores alimentados, segundo Gilberto Freire, eram quem? Aqueles que estavam na ponta. Os que estavam na Casa Grande, que conseguiam importar produtos da Europa, e os escravizados, que segundo Freire tinham que ser bem alimentados para aguentarem o trabalho duro. E aqueles que seriam chamados livres pobres, mestiços ou brancos pobres, eles, segundo Gilberto Freire, tinham uma pior alimentação, o que levou a essa fragilização e, segundo Gilberto Freire, ao empobrecimento físico da mão de obra brasileira. Então não tinha nada de genética, nada de biologia. Se havia um problema biológico, era consequência de uma dimensão econômica. Ou seja, a monocultura do açúcar não deixou espaço para a produção agrícola, para alimentar a população brasileira de forma suficiente, de forma eficiente. Para o Buarque de Holanda, a percepção dele da biologia também era de que essa biologia não era importante para a formação da sociedade. Ele tem um olhar muito mais culturalista. Enquanto Gilberto Freire ele vai falar muito da alimentação, da culinária, ou no caso da não alimentação, o Sérgio Buarque ele entende que o personalismo ele marcou, que é uma dimensão cultural, a formação social do Brasil. Então esse personalismo ele não tem nada a ver com a nossa herança biológica, seja ela africana, portuguesa, indígena, era uma dimensão cultural e por ser cultural era reversível, ou seja, ele não percebia um determinismo biológico, né? Tanto como o Gilberto Freire também não percebia, mas o Sérgio Buarque ele foca nessa dimensão personalista, de que no Brasil as relações pessoais ou baseadas na intimidade familiar, elas determinam todas as demais relações, mas ele não vê uma causa biológica nisso, ele vê uma causa cultural, uma dimensão cultural nessa realidade. E para você entender mais o personalismo, eu te convido mais uma vez a ir lá no canal e assistir essa playlist sobre Raiz do Brasil, o nome dela é esse. Você vai entender um pouco mais do que eu estou falando de personalismo. Não vou explicar aqui de maneira ampla, porque senão nós não teremos tempo para terminar essa nossa proposta. Então, essa era a percepção dos dois
em relação ao determinismo biológico. Eles entendiam que ele não existia, né? Eles têm, como nós vimos no ponto anterior, uma visão de cultura, eles têm uma análise culturalista. A diferença aqui em relação a esse determinismo biológico, ou a não crença nesse determinismo biológico, é que para o Gilberto Freire, há uma importância muito grande da nutrição, ou no caso aqui da desnutrição, que segundo ele, junto com a sífilis, mais contribuíram para a sociedade brasileira ser debilitada, esses grupos de livres pobres, e para o que ele chama dos mestiços ou outros nomes que ele utiliza. E o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai bater na tecla do personalismo, né? Um outro ponto não de divergência, né? Não é uma divergência, mas pelo menos olhares distintos entre o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque em relação à seleção natural, né? Lembremos que esse século XX que está se iniciando, caminhando para o seu meado já, ele foi sucessor ao século do nascimento vamos chamar da biologia moderna ou contemporânea, com Charles Darwin, com a ideia da seleção natural, ou seja, que os indivíduos mais aptos, eles sobrevivem, se reproduzem e mantêm a sua espécie. Esse pensamento, ele desagou, apesar de ser um pensamento que nasceu na biologia ou nas ciências naturais, ele influenciou toda uma sociologia, usando termos atuais, racistas. A ideia de que havia grupos dentro da humanidade que seriam mais aptos. E que grupos seriam esses? Seriam os brancos. E quem está dizendo isso? Brancos. Lembrando que esse pensamento ele foi a base ideológica, ou uma das bases ideológicas, do imperialismo do século XIX. Lá no canal nós temos um vídeo também que eu discuto a obra do Júlio Verne e eu falo do imperialismo. Então é alguma coisa Júlio Verne, século XIX, alguma coisa assim. Então esse pensamento da seleção natural influenciou o pensamento das ciências sociais. E no caso do Gilberto Freire, apesar dele negar o determinismo biológico, ele entende que houve uma certa seleção natural no caso brasileiro. Como é que foi isso? Se você lê a obra ou se você já leu, você percebe que Gilberto Freire tem longas descrições sobre as uniões sexuais entre os europeus e as indígenas. Então ele vai descrever isso muito claramente. E para ele, esses europeus, trocando em miúdo, segundo a Carolina, eles vão, desculpa a expressão, pegar as melhores indígenas. Então Gilberto Freire, ele entende que houve uma seleção natural brasileira, mas não como a ciência racista dizia até então. Para os pensadores brasileiros até esse momento, se aconteceu uma seleção natural no Brasil, os sujeitos menos aptos de alguma forma sobreviveram, sendo a nossa população pobre, ela sendo frágil biologicamente, fisicamente. Para o Gilberto Freire, não. Ao contrário, a nossa população só não era melhor por conta da falta de nutrição. Se nosso povo brasileiro fosse bem nutrido, nós seríamos muito melhores. Percebam aí a questão social. Mas enquanto a seleção, ou seja, segundo Freire, esses encontros sexuais muito bem descritos, né, no Brasil colonial, produziram uma população geneticamente desenvolvida, só que prejudicada pelo quê? Pela sífilis e pela desnutrição. Já o Sérgio Buarque, ele não vai para esse lado, né? Ele é mais pudico em relação à visão da sexualidade, por um lado, e ele não se detém nesse âmbito da seleção natural, ele não toca nessa dimensão, nesse aspecto. Nós estamos agora, então, no penúltimo ponto aí dessas distinções, não são oposições entre o Freire e o Buarque. E o penúltimo ponto é sobre a intenção dos colonizadores. Por Gilberto Freire, os colonizadores eles vieram para cá, os colonizadores portugueses, com a intenção de construir algo duradouro, ou seja, de vir e ficar aqui na América e construir aqui um novo mundo, uma nova sociedade, formar um novo mundo. O Sérgio Buarque não entendia assim. Para ele, os portugueses vieram para cá com uma intenção de fazer fortuna e voltar para Portugal,
né, voltar para sua terra originária. Eles eram os semeadores, aqueles que vinham para cá, semeadores no caso, os portugueses que estavam vindo colonizar o Brasil. Eles queriam vir, conseguir alguma riqueza e voltar para a Europa. Já para o Gilberto Freire não, eles vieram para construir um novo mundo, para ficarem aqui. E antes de ir para o último ponto, pessoal, eu vou tomar a liberdade de voltar ao ponto anterior, em que nós falamos sobre a seleção natural, porque eu esqueci de ler um trecho aqui do Gilberto Freire, citado pela Carolina, e para a gente entender melhor qual é essa perspectiva do Freire em relação a essa seleção natural. Então, esse trecho que eu lerei, ele está na página 18 da edição de 33, que é a primeira edição de Casagrande Senzala. Então vamos lá, abro aspas. Os portugueses colonizadores do Brasil foram os primeiros europeus a verdadeiramente se estabelecerem em colônias, vendendo para esse fim tudo quanto possuíam em seu país de origem e transportando-se com a família e cabedais para os trópicos. Então esse ponto, na verdade, eu me confundi aqui, ele fala dessa dimensão do Freire, de como que ele entendia que os portugueses estavam vindo para cá com o interesse de ficar aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui, eu vou subir um pouco mais para chegar nesse ponto. Tá na página 9 do artigo. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Um pouquinho de paciência para você, peço para vocês. Deixa eu ver se eu vou encontrar essa citação, que eu me confundi aqui nas citações. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Infelizmente eu perdi essa citação em que ela coloca. Então essa citação que eu coloco, na verdade, é sobre esse ponto mesmo da intenção dos colonizadores. Repetindo, Gilberto Freire falando: os portugueses colonizadores do Brasil foram os primeiros europeus a verdadeiramente se estabelecerem em colônias, vendendo para esse fim quanto possuíam na Europa, lá em Portugal, no seu país, e transportando-se com a família e cabedais para os trópicos. Então quem faz isso não tem a intenção de voltar para a Europa, trazer família e tal. Só que o interessante é que o próprio Gilberto Freire narra que esses portugueses, boa parte deles vieram para cá solteiros, tanto que eles vão se unir com as indígenas, fazendo essa tal seleção natural, que é aqui o penúltimo tópico dessa semelhança, né? E, obrigado, Cláudio, não vou me avexar não, mas infelizmente eu perdi uma situação bem interessante, depois vocês podem me cobrar, em que o Gilberto Freire fala exatamente dessa seleção natural por essas uniões sexuais entre os europeus e as indígenas, que ele fala que as melhores indígenas foram selecionadas pelos portugueses, né? É isso que ele coloca. E por fim, meus amigos e minhas amigas, uma outra distinção, aí nós podemos chamar assim de uma contradição entre os dois, em relação à leitura que o Buarque e o Freire faziam sobre o passado brasileiro. Para o Gilberto Freire, o passado brasileiro não é algo que nós deveríamos jogar fora. Pelo contrário, o Gilberto Freire tem uma perspectiva de que a formação brasileira que foi conduzida por esses europeus colonizadores que vieram para cá era algo a ser reconhecido, honrado, celebrado. Ou seja, o Freire ele tinha uma visão nostálgica sobre esse passado brasileiro. Lembrando que essas são conclusões da Carolina, né? Carolina Santos, que é a autora desse artigo. O Freire teria uma visão nostálgica. Eu não concordo exatamente com isso, com essa visão da Carolina, porque em diversos momentos o Freire ele mostra assim, a violência desse mundo colonial, os estupros, a agressão. Só que não podemos, eu falo isso nas lives ou nos vídeos sobre Casagrande, que o texto em muitos momentos ele cai naquilo que eu chamo de contradições, né? Mas não podemos negar que em alguns pontos na sua descrição há essa nostalgia de que apesar dos males, vamos dizer assim, da violência, dos estupros, isso é o que eu concluo que o Gilberto Freire pensava, pode-se afirmar que o saldo foi positivo. Resumindo, esse seria o pensamento do Gilberto Freire. Já para o Sérgio Buarque de Holanda, o passado brasileiro ele deve ser superado.
Então, enquanto Gilberto Freire estudava o passado com uma dimensão quase celebrativa, nostálgica, de continuidade, de que um passado que não deveria ser negado, ser acusado, colocado no banco dos réus, o Sérgio Buarque, ele não coloca o passado brasileiro no banco dos réus. Como bom weberiano que ele era, o weberiano entende que a função da pesquisa histórica não é julgar o passado, mas por Sérgio Buarque, esse passado ele deve ser entendido para ser superado, né? Você entende esse passado brasileiro de personalismo, de uma realidade distinta daquela tradição protestante da Europa anglo-saxã e dos Estados Unidos. Então você deve entender o passado para se romper com esse passado. É uma visão bem distinta da que possuía Gilberto Freire em relação ao passado. Ou seja, você olha o passado para abandoná-lo, no caso do Sérgio Buarque. No caso do Freire, você olha o passado não na perspectiva de julgar, mas também não com a necessidade de se romper com esse passado, né? Bem, então, pessoal, esses são os paralelos no sentido tanto de aproximação quanto de diferenciação encontrados pela Caroline Santos entre o pensamento de Sérgio Buarque e Gilberto Freire, né? Eu fiz a explanação através desse texto. O título dele, para ser mais exato, é Análise Comparativa do Pensamento de Sérgio Buarque de Holanda em Raiz do Brasil e Gilberto Freire em Casagrande Senzala. É facílimo, você pode jogar esse trecho aí. A autora é Caroline Biscardi Santos, né? É uma pesquisadora da área de letras. Então você encontra facilmente. Se você quiser, você pode me cobrar aqui no canal, aqui no perfil, e também no nosso canal no YouTube. Comente lá ou mande uma mensagem aqui pelo Instagram, que eu mando o link para o texto. Mas você pode procurar também e baixar. A minha exposição foi essa. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu posso ainda responder. Temos uns minutinhos aí até o final. Vocês podem fazer alguma pergunta, se interessarem, ou alguma contestação, ou alguma crítica à minha fala. Nós temos uns minutinhos ainda para conversar e eu vou esperar. Se alguém tiver interesse, eu responderei. Caso, obviamente, saiba, né? Bem, então nós vamos ficar por aqui. Eu deixarei essa live salva aqui no Instagram. Também vou colocar lá no canal no YouTube, vai ficar disponível lá também. Convido que vocês conheçam essa nossa playlist Clássicos do Pensamento Brasileiro, em que lá eu postei todos os vídeos sobre Raiz do Brasil e também os vídeos sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Casagrande e Senzala. Então você fica convidado a conhecer e também a conhecer o canal, a inscrever-se aqui também no perfil. Fica esse convite, tá bom? No mais, um grande abraço, obrigado àqueles que participaram, fiquem bem, saúde a todas e todos e até a próxima.